Então, o masculino assume um determinado valor numa sociedade, aí entra o social. As relações inconscientes que são transmitidas geracionalmente. Inconscientes ideológicas, porque a gente transforma em natural, que é uma construção. A gente transforma o que é histórico em eterno. Né? A gente transforma o religioso em lei, e por aí vai. Então, como que a gente chegou a isso de repente, o masculino ser associado a posições valoradas positivamente e o feminino a uma posição valorada, muitas vezes, negativamente. E veja, essa combinatória de mais e menos, mas eu não acho que o feminino é menos. Mas quando a gente olha para o social, né, e isso a Simone de Beauvoir já coloca no Segundo Sexo, a questão é, porque a Simone de Beauvoir está insatisfeita com a primeira onda feminista, né, que é a onda de emancipação para poder votar, trabalho e tudo mais, porque ela coloca, a gente não chegou na grande questão. Né? A gente está reivindicando coisas, né, que já são do homem, e se a gente ficar só aí, o homem vota, o homem tem direito a uma lei trabalhista. Mas se a gente ficar só nisso, eu estou reafirmando que o lugar do homem é o lugar ideal. Eu estou reafirmando esse lugar que é esse lugar de organização. Então, quando ela fala do segundo sexo, é que o feminino vai ser sempre esse lugar do segundo sexo. Quer dizer, o feminino, o que é o feminino? Não sei. Isso Freud fala. O que quer uma mulher? Né? Quer dizer, o que é o masculino? O Estado é masculino. O Estado. A declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, o que é uma mulher no Estado masculino? O que pode querer uma mulher? Né? A Mary Wollstonecraft, no final do século XVIII, ela escreve ali a reivindicação dos direitos da mulher, e ela faz uma análise do texto da Revolução Francesa, né, da Declaração Universal, e ela fala, essa Declaração Universal aqui é sobre o homem, porque esses direitos aqui são direitos que fazem parte do homem. Então, é uma série de relações de valor, e quando a gente está discutindo gênero, a gente está discutindo o valor. Como que essa posição foi construída, como que ela recebe esse valor e como que a gente vai se identificando a isso. Tanto que várias vezes, você veja, o feminino, ele é associado, né, as feminilidades são associadas a um menos em relação ao masculino. Né? Então, mesmo quando a gente fala do sujeito homossexual, cis, masculino, né, a gente passa para o feminino, a bichinha, né, a própria questão da passiva, né, a bicha passiva, né, porque a bicha que é penetrada, isso é uma associação ao feminino, né? Eu não vou nem falar de expressões sobre o ato sexual com mulheres, como quando você fala de comer alguém, né, você deglutir, se apropriar dessa maneira, canibalisticamente de outra pessoa, né? Então, quem que é que come a carne da vaca, por exemplo, ou a carne do frango, ou do que quer que seja, para a gente poder falar isso? Então, a gente está falando de posições de valores. Então, chega alguém na clínica e fala assim, vocês entenderam o que eu quero dizer? Alguém chega para mim e fala assim, Jacó, eu quero falar de um caso que eu estou atendendo. Pois não. Estou atendendo uma mulher. Primeira coisa que eu vou perguntar, ela disse que é mulher? Ou você olhou ali na tela? Porque se você já concluiu e fez um frame, como diz a Butler, de que ela é uma mulher, você já vai receber a escuta dela a partir disso. Então, em algum momento, se ela se identifica nessa posição de mulher, de mulheres, de feminilidades, é preciso que ela fale como que aquilo, que ela entende aquilo, o que é aquilo, o que é aquela mulher, o que é aquele feminino, por exemplo. Então, falar de gênero é falar de posições de valores. E, claro, a psicanálise, ainda bem, porque são textos do século XIX, que vão entrar, o Freud morre em 39, então vão entrar aí na primeira metade do século XX, mas na segunda metade do século XX em diante, com as revoluções, né, humanistas, né, na França, na Europa, e as revoluções epistemológicas na América, nos outros continentes foram colonizados, algumas proposições da psicanálise vão ser criticadas, né? Quer dizer, principalmente tudo que seja uma vinculação natural.
né? Então, se o sujeito não é suficiente que alguém se apresente na sua frente e você, como analista, diga é homem. Ele diz. E ele vai dizer da sua masculinidade sem, às vezes, precisar dizer que é homem. Então, como que ele foi chamado a esse lugar? Como que esse lugar foi dado? Né? Como que... E assim, se eu fico colocado nesse lugar, provavelmente tem questões aí que eu não vou me identificar. Ou que vão me gerar demandas que, para mim, vão ser de muito sofrimento. Então, aqueles sujeitos que assumem um lugar, que tem que dar conta, que tem que suprir, tem que fazer, tem que entregar. Por quê? Porque isso atravessaram uma posição de gênero. Né? Até hoje, do provedor, do que faz, do que entrega, e assim por diante. Sim. Tem alguns comentários aqui. O Luciano Azevedo. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite a todos. Excelente assunto. Olha aí. A Priscila Torma, Jacó maravilhoso. Olha aí. Priscila. A Marta Souza, boa noite, Marta. Boa noite. Nossa, Marta, né? Muito show o assunto, a abordagem, tudo. Show mesmo, Marta. Olha, que aula a gente está tendo aqui. Júnior Renan, boa noite. É uma pergunta, Jacó, olha. Interessante até. Qual a diferença entre doenças mentais e psicológicas dentro da psicanálise? A psicanálise ela vai responder as questões das patologias de uma maneira muito específica. Inclusive, alguns psicólogos podem fazer a formação em psicanálise e atender numa vertente psicanalítica. E, inclusive, conheço bastantes psiquiatras que fazem também a formação em psicanálise, ou para atender nessa também a partir disso, né? Porque o psiquiatra ele pode receitar a medicação, ele é o único que pode. E ele pode trazer elementos da psicanálise para incrementar a abordagem. Ou esses profissionais, psiquiatra, por exemplo, ele pode requerer um acompanhamento concomitante ao mesmo tempo com o analista. Tá? Bom, e aí a questão de doença é uma pergunta importante, porque é muito grande a diferença, que a psiquiatria, apesar de ser a psiquiatria é uma das últimas especialidades a surgir na medicina. Inclusive, alguns autores dizem que a psiquiatria é a irmã pobre da medicina. Por quê? Porque a psiquiatria, não dá para você fazer exames. Por exemplo, tem uma pedra no rim, você faz um exame de imagem, você faz um exame de sangue, né? Para determinar se realmente é uma pedra no rim, se é uma infecção. Eu tô com dengue, vou fazer um exame de sangue e ver as plaquetas. É mensurável. Sim. Coisa que a gente adora. Agora, quando a gente vai para psiquiatria, não é mensurável. Né? Esses laudos, né? Qualquer laudo, gente, em geral, eles não são fáceis de fazer e eles demandam, às vezes, vários encontros. Porque não basta dizer depressivo ou dizer autista. Como que isso acontece naquele sujeito? Como que ele vive aquilo naquele sujeito? Mesmo em escola, quando eu recebo um aluno que tem laudo, esse aluno aqui tem autismo. Eu quero saber primeiro quem que é ele, qual que é o nome, o que ele gosta, quem é ele, qual que é a disposição para aprender no sentido. Bom, e qual que vai ser o tempo que ele vai aprender. Porque o autismo do X não é o do Y, não é o do Z. Então não dá para apagar o sujeito. Tá? Então, quando a gente... Então, muitas vezes, o sujeito já chega para a gente com um laudo. Né? E aí a gente vai querer entender primeiro o seguinte: qual que é a história desse laudo, como que ele chegou, como que ele foi buscar isso, qual que é a história dele ao redor disso, né? Que relação que ele estabelece com esse laudo, né? Porque dependendo da relação que o sujeito estabelece com o laudo, ele vai se mobilizar. Esse aqui que eu tenho, então não preciso fazer nada. Né? Então, a doença, quando a gente pega as doenças, as ciências naturais, as doenças elas são tratadas numa perspectiva de cura, de eliminação. A psiquiatria não necessariamente, tá? Porque a psiquiatria tem um pezinho lá na ciência natural e um pouco na ciência humana também, dependendo da abordagem. Por quê? Você vai ao médico, você está com uma dor de garganta, o médico vai te receitar um remédio
para você ficar curado da dor de garganta, não é? Eu fui no médico, eu tava com uma infecção na pele, aí ela me deu um antibiótico, falou, você vai tomar esse antibiótico uma semana, vai ser 2. Então vamos esperar uma semana, ver se faz efeito, fazendo efeito a gente toma mais uma. E ela falou, agora a gente vai observar para ver se não volta. Por que ela tá fazendo isso? Porque o final tem um final determinado. Qual que é o final? Curar. Né? Então eu tenho que curar o sujeito, seja um câncer, seja uma infecção de pele, seja uma dor de cabeça. Todo o tratamento na medicina, na psiquiatria, vai girar ao redor da ideia de cura. E cura é retirar isso do sujeito. Eu vou retirar a infecção, eu vou retirar a doença. Quando a gente tem uma psicanálise, você não retira o sintoma do sujeito. Né? Como assim a gente não retira o sintoma? Né? O que o sujeito traz como relato de sofrimento, assim como seus relatos de prazer e de vida, o constituem. Então, eu retirar dele as formas de sofrer, porque, veja, a patologia na psicanálise, quando a gente fala de patologia, não é a patologia da medicina. Por quê? Independentemente se você é o Adriano, o Jacó, a Gisele, se tiver com dor de garganta, é o mesmo tratamento. Na psicanálise, não. Os 3 estão com uma questão ali depressiva. São depressões diferentes, porque cada um tem uma narrativa para chegar. Como que você entrou nisso? Como que isso faz efeitos em você? Então, inclusive, se o sujeito está doente na psicanálise, depende muito, sabe do quê? Porque a depressão, por exemplo, necessariamente, ela faz sofrer? Talvez a gente diga que sim. Mas sabe uma das coisas que são piores na relação do sujeito depressivo é a relação que a sociedade tem com o sujeito depressivo. Quem é que gosta de conviver com o sujeito depressivo? Ele vive num outro tempo, numa outra aceleração, e muitas vezes o sujeito depressivo, quando ele se propõe um tratamento, é moroso, demora. Então ele está num outro tempo, numa outra temporalidade. Né? E muitas vezes ele é o tempo todo chamado, quando você vai melhorar? Não dá. E aí? Então, essa questão do social, muitas vezes, atravessa mais do que essa própria condição. Então, para a psicanálise, não se trata assim, você está com uma doença e vai passar. Essa é a sua condição. Você sente assim. Você vive assim. Agora, a gente vai entender como que você vincula uma coisa com a outra. Como que você chegou a isso. Então, aquilo que alguns tratam como doença ou defeito, no campo psíquico, é como o sujeito dá conta de viver. E aí, às vezes, a gente insiste em tirar do sujeito uma característica, falando que é um defeito, não sei o quê, mas ele não sustenta ser sem aquilo. Ele pode se propor um trabalho de deslocar, de mudar, mas aquilo tem que fazer sentido para ele. Se for um sentido só para o outro, porque o outro quer, ele pode até deslocar por um tempo. Mas a tendência que ele retorne é muito grande. Sim. Então, a doença aí, mesmo que a gente fale em cura na psicanálise, né, uma das histéricas do Freud, a Ana O, falava de cura pela palavra. Na verdade, é a gente entender a maneira como a gente investe nas coisas. Porque eu não amo alguma coisa, eu invisto amor, assim como eu invisto ódio. Então, onde que eu invisto amor? Onde que eu invisto ódio? Como que eu chego a isso? Né? Então, é um processo que não necessariamente vai ter um fim. O analisador me perguntou assim, Jacó, você acha que uma análise acaba? Ué, você que decide. É o seu desejo. É que, para mim, hoje é uma questão que nem se coloca. A análise faz parte da rotina diária. Diária não, né? Semanal. Sim. Interessante.